Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar a nossa aula de história, né, do capítulo que a gente não encerrou semana passada, a gente vai dar continuidade, certo? É o capítulo 18, tá? Então hoje eu vou continuar aí de onde a gente parou no capítulo 18. Beleza? A gente estava falando sobre os bandeirantes, né? Que são pessoas que adentraram dentro do Brasil, aí ampliando seu território, e que eles iam, na verdade, em busca de indígenas, principalmente de primeiro momento, né? Para poder capturar e vender esses indígenas e lucrar com isso, que foi uma fase, principalmente ali na região onde hoje é São Paulo, né, gente, ali na região de São Paulo, São Vicente, que foi a primeira vila, onde estavam enfrentando ali uma crise muito grande, econômica, né, financeira, eles estavam mesmo sem dinheiro nenhum para continuar sobrevivendo ali, o que deu na cabeça deles, o que eles pensaram que poderia trazer dinheiro, né, seria capturar indígenas para poder vendê-los, como se fossem mercadorias. Né? Então, aí um ponto super negativo, né, desses bandeirantes. Porém, gente, esses bandeirantes, eles são exaltados hoje como grandes personalidades, né, como se fizeram grandes feitos para o Brasil. Sim, eles fizeram algumas coisas boas, assim, que tiveram boas consequências, vamos dizer assim. Não vou dizer que o ato deles foram bons, não, mas a consequência depois acabou trazendo benefício sim para o Brasil, tá? Isso que a gente vai ver agora nessa parte. Então, primeiro a gente conheceu um pouquinho, né, do que eles faziam, como eles agiam, quem eram esses bandeirantes, né? E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso e as consequências, né, que seus atos, né, fizeram para o Brasil, certo? Então a gente vai ver os novos tipos de bandeiras, bandeirantes, essas pessoas que adentravam mais para o interior do Brasil em busca de riqueza, certo? Então, de primeiro momento, como a gente já falou, foram atrás de indígenas, né? Destruíam várias tribos indígenas, missões dos jesuítas, né? Que ajudavam os indígenas, enfim, foi um massacre, foi violento, foi muito ruim, certo? E outros, né, habituados à vida do sertão, olha lá, vamos seguir o livro, né, foram contratados, né, por proprietários rurais. Por quê? O que acontecia? Naquela época, gente, tinha muitos escravos, como a gente sabe, né? E acontece o quê? Muitos escravos fugiam das fazendas. Muitos fugiam e iam para os quilombos, né? E o que tinha nos quilombos? Eram vilas, né? Lugares muito escondidos para dentro aí da floresta, né? Do interior do Brasil, muito escondidos de escravos que fugiam e se reuniam e ia tentar uma vida nesse lugar, escondidos. Esses fazendeiros contratavam então esses bandeirantes, essas pessoas que já conheciam mais esse interior, né, mais afastado, lugares mais afastados das fazendas e das vilas, contratavam eles para capturar esses ex-escravos, esses escravos fugidos, tá? E isso começou a ser frequente. Então, esses bandeirantes também começaram a ganhar dinheiro caçando e capturando os escravos que fugiam, certo? Surgiu assim um novo tipo de bandeira. Então não era mais só aquele bandeira, aquela pessoa que capturava indígena. Aí surgiu uma nova profissão para esse bandeirante, vamos dizer assim, né? Uma outra profissão horrível, né? De discriminação e preconceito, que era caçar esses escravos, tá? Foi nesse contexto até que o Quilombo de Palmares, que foi o maior quilombo que teve aqui no Brasil na época, né, que tinha ali muitos e muitos escravos escondidos, fugidos. Foi nessa época até que eles encontraram o Quilombo de Palmares e destruíram esse quilombo, tá? Pegando e capturando, então, todos esses escravos de novo, tá? Outro motivo que levou os bandeirantes a ir mais longe, adentrar esses caminhos do sertão. O que era o sertão mesmo? Toda a região que era longe das vilas, certo? Qualquer região que não era dentro da vila, uma região mais longe, tá?
Que lembrando que o Brasil nessa época era praticamente toda mata, né? Ou era ali Mata Atlântica, né? Principalmente aqui na nossa região, Cerrado, enfim. Então era bem difícil mesmo de entrar, né, para dentro do Brasil. E eles fizeram isso, tá? Em troca aí de dinheiro, em troca de buscas, né, de uma melhor condição de vida, tá? Era o negócio deles. Eles começaram a adentrar também. Outro detalhe é que eles usavam os indígenas para isso, tá? Eles faziam algumas amizades ou capturavam alguns indígenas para guiar eles, porque os indígenas conheciam toda a região e os indígenas mesmo que acabavam guiando muito deles, tá? E os caminhos que eles costumavam a fazer foram depois se transformando em rotas, em ruas, vamos dizer assim, caminhos, sabe, estradas, né? Trilhas, vamos dizer assim, que eles costumavam, né, geralmente passar ali, já iam marcando caminhos, tá? E por causa disso, desculpa, por causa desses caminhos que eles iam adentrando e conhecendo, eles acabavam buscando por metais e pedras preciosas. Tanto é que eles encontraram mesmo ali na região de Minas Gerais, né, conforme eles foram entrando aí para o meio do país, eles encontraram ouro, tá? Então, um dos pontos aí positivos, né, que esses bandeirantes são tão exaltados, é essa questão aí de encontrar o ouro, tá? E dando início, então, no Mato Grosso, Goiás também, não só em Minas, né? Dando início à exploração de minérios, que traria, então, muito lucro à coroa portuguesa, principalmente durante o século XVIII. Então, vão encontrar ouro, vão encontrar diamante, muito minério, e que vão começar essa exploração, né? E vão começar a levar isso para Portugal, e eles ficavam com uma porcentagem e tal, e isso acabou levando muito lucro para a coroa portuguesa. E essas pessoas começam então a ser exaltadas pela coroa portuguesa, porque encontraram o ouro, que era realmente o que a coroa precisava e queria, certo? Os caminhos que levaram os bandeirantes às regiões mineradoras tornaram-se importantes vias, é o que eu falei para vocês, pois ligavam as várias regiões da colônia. Ao longo dessas vias, né, dessas ruas, desses caminhos, os pontos de parada deram origem a muitos povoados. Porque, gente, o que acontece? São caminhos enormes, super distantes. Imagina você sair de São Paulo e ir para Minas, né? Tudo a pé. Então, eram grandes caminhos, longos caminhos. E esse caminho eles então demarcando, virando as trilhas, as ruas depois. E durante o caminho eles tinham que fazer algumas paradas, certo? Para se alimentar, para descansar, enfim, tinha que ter algumas paradas. E nesses meios, né, nessas paradas, as pessoas começaram ali a pôr ponto de venda, porque sabia que os bandeirantes iam passar por ali, ia ter que precisar de comida, comprar alguma coisa. E conforme vai passando o tempo, esses pontos de paradas vai surgindo as vilas e depois se tornando cidades, né? Então, outro feito aí, né, que acontece de bom para o país, que são a formação de várias vilas e cidades para mais para o interior, não só ali na região do litoral, tá? Então esse é outro benefício que traz aí esses bandeirantes, tá? Então eles acabam tendo muitos nomes até de rodovias, nome desses bandeirantes, tá? Até hoje, né? Então eles ficaram muito famosos aí no Brasil todo e até em Portugal, devido a esses caminhos, esses trajetos que eles começaram a fazer, tá? Gerando depois, então, as principais ruas, avenidas, rodovias que temos no Brasil até hoje. Aí tem os tropeiros, né, que eram vendedores, tá, gente? Comerciante, vamos dizer assim. Eles tinham mercadorias e traziam de longe essas mercadorias para essas regiões mais afastadas aí, em Minas, né, Mato Grosso, Goiás, onde estava passando os bandeirantes e começar as vilas, e eles é que vão vender e fazer seus negócios, tá? Também tinha as canoas indígenas, centenas delas, que corriam ali pelo rio Tietê, né, também levando mercadoria, compra e venda, e começa aí um comércio entre esse espaço todo, entre essas regiões, essas vilas. As distâncias vão se encurtando, eles vão fazendo mais contato, tá?
E várias regiões do Brasil que antes eram isoladas, começa aí a ter um movimento, um certo povoamento, beleza? Então aí a importância desses bandeirantes para o Brasil, tá? Então eles vão adentrar esse país, né, essa região e vão conquistar novas regiões para o Brasil. Aqui a gente vê o Tratado de Tordesilhas, né, a linha de Tordesilhas, que a gente já aprendeu isso. Então o Brasil era para ser só essa região aqui. Tudo isso dessa linha para cá era para ser da Espanha, né? Então o Brasil era só isso aqui. E aí o Brasil, então, com esses bandeirantes, começam a adentrar outras regiões, como eu falei para vocês, Goiás, Mato Grosso, que é essa região aqui, e vem para o sul também. Aqui por cima vem mais os jesuítas, tá? Na região da Amazônia, e que vão adentrando, era totalmente, praticamente inabitado, era só os indígenas que tinham ali, não tinha espanhóis para lutar com eles, impedir deles estarem ali. Então eles vão adentrando e tomando conta dessas regiões, tá? Onde tinha muitos espanhóis era aqui na região do sul, tá? E teve aí muita discussão, muita briga pelas regiões. Então portugueses e espanhóis lutavam pelas terras dessa região, certo? Então aqui teve bastante conflito. Devido aí à região, né? Porque era região espanhola, eram os espanhóis que viviam ali e os portugueses estavam vindo, né, adentrando aí, tá? Então, olha lá. Eu pulei um mapa, gente. Peraí, vou voltar. Aqui, ó. Então, aqui que eu estava falando, os principais caminhos desses bandeirantes que eles faziam, certo? Então, aqui as principais rotas, caminhos, aí eles vão adentrando bastante região, vão fazendo várias rotas, tá vendo? Umas aqui bem longas, e principalmente aqui, então, a região de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Sul, certo? Então, eles faziam muitas rotas, tanto aqui na região que já era deles, como em novas regiões aí que eles foram adentrando, tá? Esse tratado, então, foi ultrapassado, como eu já mostrei no mapa para vocês, tá? Eles foram adentrando, foram saindo da sua região e foram, né, ultrapassando. Mas eles sabiam que estavam ultrapassando o Tratado de Tordesilhas? Não, não necessariamente. Eles não tinham um mapa, eles não se guiavam por mapa nenhum, era a rota que os índios sabiam, o caminho que eles aprenderam a fazer, tá? E não tinha noção de onde, né, estava esse Tratado de Tordesilhas, até onde ele podia ir, não, onde é território de Portugal, onde é o território espanhol. Eles não tinham isso nítido, tá? A não ser quando encontravam com espanhóis, tá? E aí viam, nossa, talvez eu, né, estou ultrapassando aí ou não. E esse limite era tudo muito misturado, era muito confuso, certo? Então eles acabavam ultrapassando mesmo, tá? E às vezes nem era tanta intenção, eu quero ultrapassar. Não, estou buscando ouro, estou buscando riqueza, estou adentrando, estou indo, né? Vou buscar coisas para me favorecer, era essa a intenção, tá? Tá. Aqui tem a questão do Rio Grande do Sul, né? Eles adentraram bastante Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais para o sul ali, que era tudo região, então, né, dos espanhóis. E ali eles foram adentrando, os portugueses foram entrando, pegaram até parte que era hoje é Uruguai, tá, gente? Ali tiveram que ter muitos acordos, teve bastante batalhas por ali, confrontos, tá? E até definir para quem ia ficar aquela parte, se ia ficar para os espanhóis ou se ia ficar para os portugueses, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E essa região, onde hoje é o Uruguai, que fica lá abaixo do Rio Grande do Sul, eles deram um nome de Colônia de Sacramento, tá? Então, alguns portugueses invadiram ali o Rio Grande do Sul, formaram fazendas, né? Onde ali tem então os gaúchos, pampas ali, um lugar bem legal para criar gado. Então, e fizeram domínios também na colônia de Sacramento, tá? Só que não era só os portugueses que invadiam territórios, né? No caso do território espanhol. A França também conquista uma parte lá do norte, né? Na região nordeste, que é o Pará,
tá? Então a França também conquista o Pará, ela vai adentrando também territórios aí, né? E que vai ter que ter alguns acordos depois. Então, os territórios não são definidos, não são devidamente marcados. Então, portugueses invadem territórios que são de espanhóis, franceses invadem territórios que são de portugueses, e tudo isso está sendo ainda construído e que vão depois ter que fazer muitos tratados, acordos, para ver com qual, né, quem ia ficar com qual parte ali, certo? Então a gente volta aqui para esse mapa que eu já tinha mostrado para vocês, né? Os limites estão sendo ultrapassados, né? O Brasil está crescendo, está aumentando seu território. Então vai ter que ter alguns tratados, como eu falei para vocês, certo? As novas fronteiras dos territórios portugueses e espanhóis na América não se definiram de imediato. Não foi de uma hora para outra, ah, esse aqui é meu, esse aqui é seu. Não foi bem assim. Teve muito conflito, como eu falei, tá? E foram necessários 6 tratados, 6 acordos, né, para definir, né, com quem, qual parte ia ficar com quem. E foram assinados ao longo de quase 90 anos. Então, não foi de um ano para o outro que se foi resolvendo, não, foi 90 anos, gente, é muito tempo, tá? Então, para o Brasil ser definido nesse território como é hoje, demorou bastante e foi atrás de muitos tratados, tá? O contorno do território brasileiro pouco mudou desde o último tratado. Então, desde o último tratado que foi definiu e foi o que ficou até hoje, tá? O último foi o Tratado de Badajoz, assinado no século XIX, tá? A única alteração desse Tratado de Badajoz, né? Então estava todo definido já praticamente o território do Brasil, só que esse último tratado foi o que acrescentou o Acre, tá? A única alteração, então, foi a anexação do Acre. Então, o estado do Acre não existia, não pertencia ao Brasil, era uma região ali da Bolívia, tá? Aí o Brasil negociou ali com o presidente da Bolívia e fazem, então, um tratado chamado Tratado de Petrópolis, tá? Em 1903, em que o Brasil anexa, né, compra ali a região do Acre, certo? Em 1907, foram fixados os limites entre Brasil e Colômbia, com o Tratado de Bogotá. Tá? Então, define ali a fronteira do Brasil, entre fronteira de Brasil e Colômbia, eles vão dar um limite certinho, aonde começa Brasil, onde termina, onde começa, né, a Colômbia, né? Então, foram ajeitando aí os tratados e os limites dos países, certo? Nessa página aqui, gente, do livro de vocês, vai colocar alguns tratados que foram feitos, tá? Esses daqui, né? Esse de Utrecht, esse de Madrid, né? O Pardo, eles vão resolvendo aí a região do Sul, tá? Porque eles vão fazer um tratado. Não, a região do Sacramento, onde hoje é o Uruguai, eles fizeram um tratado de ser dos espanhóis e o Rio Grande do Sul ficaria para os portugueses. Depois não dá certo, um invade o outro e dá rola e faz outro tratado de novo. Eles vão fazendo tratados até definir que onde é o Uruguai vai ser dos espanhóis e onde é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina para cima, é tudo dos portugueses, tá? Então foram esses tratados que foram definindo isso, tá? Essa região aqui, então, onde essa parte onde hoje é o Uruguai vai ficar para os espanhóis e para cima, né, gente? Aqui vai ficar, então, para os portugueses, certo? Então, foi isso, alguns tratados, teve que ter muito acordo, né, para delimitar, então, a fronteira onde hoje é o Brasil, tá? Então, era toda essa aqui onde está o pontilhado vermelho, e depois os últimos anexos, né, que foi aqui essa região do Rio Grande do Sul, e o Acre que veio depois. Bom, então, toda essa região do Brasil, né, que foi aumentando, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, a gente fala então que foi graças aos bandeirantes, né, que adentraram e que foram aumentando aí o território brasileiro.
Mas lembrando que os feitos deles não eram assim das melhores intenções e não era a intenção que eles tinham de aumentar o território, não. Era tudo em cima do lucro, que a gente já sabe, né, gente? Tudo é em cima do lucro. Bom, aí vem atividades para vocês, da 209. Então, semana passada a gente não fez atividade de história, hoje tem, que é o final do capítulo, tá? Separei só 3 questões então, para vocês fazerem, a 2, 3 e 6, certo? 2, 3 e 6, só essas atividades, beleza? Então é isso, gente. Boa aula aí para vocês, continuação de aula, bons estudos para vocês e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Até a próxima aula, gente.